Graça e paz, amados. Boa tarde. Em nome de Jesus Cristo, que eu tenho certeza que esse dia está sendo um dia assim muito bom para a sua vida, para a sua família, e é o que eu desejo. Eu desejo que todos os dias sejam assim, abençoados para a sua vida. O Senhor tem nos dado graça de hoje podermos mais uma vez fazer a live, estarmos juntos, podemos conversar, falar, ministrar na sua vida. Então, louvo a Deus pela vida da Yasmin, da irmã Jane, que já estão aqui conosco, e os outros irmãos que irão chegando depois, Rosa Amélia, a irmã Lucimar. Louvado seja o nome do Senhor, que estamos juntos, cada dia, para podermos estudar a palavra de Deus. Eu quero te pedir que você me ajude, Como é que você vai me ajudar? Compartilhando com os seus amigos aí, os seus contatos de Facebook. Você vai chamar para a sua sala de vídeo, faça isso agora, meu irmão. Pelo menos 2 ou 3 pessoas a mais que você fizer, é como eu digo todos os dias, todas as vezes que faço uma live, serão mais pessoas que serão alcançadas, e você está sendo um instrumento de Deus para levar essa palavra para essas pessoas. Então, eu fico assim, maravilhado em poder ter esse privilégio de falar com cada um nessa tarde, de maneira tão pessoal, tão direta, dessa maneira que estamos falando. É aquilo que nós temos dito sempre. Nós não estamos reunidos, mas nós estamos unidos pelo poder e autoridade do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que deu a sua vida por nós. Uma Vera Lúcia, Deus te abençoe, minha irmã. Uma boa tarde para todos, um abraço para todos os que já estão aí, os que virão ainda. Então, queridos, hoje eu vou falar o terceiro ponto, vamos dizer assim, do assunto que nós estamos tratando durante essa semana. Então, o assunto que nós estamos tratando durante estas 3 lives é mudando a história. E eu tenho certeza que depois que você tem ouvido o que nós temos ministrado, a palavra de Deus, porque o que você tem ouvido é a genuína palavra de Deus. E nada mais do que a palavra do Senhor. Então, e a palavra do Senhor é que faz o efeito. Ela é como espada, diz a Bíblia. Então, eu tenho certeza que você já teve experiências nesses dias de caminhar desta maneira, como a Bíblia nos ensina, para a mudança da história da sua vida. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família, a história da sua família, vai mudar a história do seu bairro, da sua igreja, de todos. Basta que façamos como a Bíblia nos ensina e nos orienta. Então hoje eu quero falar sobre a terceira parte, do que eu disse para os irmãos, que desde segunda-feira, quarta e hoje nós estaremos falando. E hoje eu quero falar sobre lições que temos aprendido na pandemia e que nós vamos colocá-las em prática em toda a nossa vida, pós-pandemia, seja qual for o período da nossa vida. Então, essas lições que nós temos aprendido. E eu quero ler um texto que está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Então, o que está nos chamando aqui, o apóstolo nos chama a atenção, o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, nos chama a atenção para o crescimento. E crescimento, ele não trata apenas de crescer fisicamente, porque nós já sabemos que o apóstolo estava falando aqui para cristãos, para servos de Deus, escreveu para eles. Então ele está tratando do crescimento espiritual, da consolidação da vida cristã, do fortalecimento da minha vida espiritual.
Então, quando a Bíblia trata de crescimento, está tratando de amadurecimento, de transformação, de renovação. Tudo isso está inserido aqui nesse texto. E não se cresce espiritualmente, humanamente falando, profissionalmente, seja qual for a área, nós não temos crescimento se não tivermos experiências. Se não vivenciarmos experiências nas nossas vidas. Porque a cultura é maravilhosa. Eu posso ter muita cultura, mas a experiência que eu já vivenciei, ela fala mais alto. Por quê? Por que ela fala mais alto? Porque eu coloco a cultura, o conhecimento que eu tenho, com a experiência. Então, querido, vamos falar hoje, e eu vou trazer como referência uma pandemia que aconteceu no mundo inteiro há 100 anos atrás. E você já conhece, já sabe, não é? Mas eu vou falar um pouco sobre isso para nós podermos tratar dessas lições que nós temos aprendido e que nós vamos colocá-las em prática cada dia. Então, eu vou falar da gripe espanhola. Foi nos anos 1918 e 1919. E até hoje ninguém sabe, ninguém tem segurança em afirmar aonde começou. Não é? A pandemia da agora, nós já sabemos, o coronavírus foi na China. Mas essa da gripe espanhola, ninguém até hoje sabe dizer onde começou. O que aconteceu foi que soldados americanos, depois da Primeira Guerra Mundial, soldados americanos, eles foram infectados com esse vírus, e então daí para frente começou. E por que gripe espanhola? Porque a Espanha na época não estava na guerra, não fazia parte da guerra. Então, e lá foi com muita força na Espanha, né, a gripe, esse vírus, e então ela deu muita ênfase, muita notícia, noticiou, falou, trouxe muita informação, então ficou, né, com o nome de gripe espanhola, porque foi a Espanha que deu mais divulgação a respeito do assunto. Ela chegou no Brasil, irmãos, a gripe espanhola chegou no Brasil chegou por Salvador, né? Dizem que quem trouxe essa gripe para o Brasil foi um navio chamado Demerara, que os tripulantes, os que estavam no navio, eles já estavam infectados, e quando desceram no porto ali em Salvador, na Bahia, eles trouxeram, as pessoas foram infectadas. Então, os grandes centros como São Paulo, Rio, Salvador e outros grandes centros sofreram demais com essa gripe. Muitas pessoas morreram. No mundo inteiro, a estimativa que se faz é que foram 50 milhões de pessoas e até mais. Né? Até mais. Outros chegam ao ponto de dizer 70, outros 100 milhões, enfim. No Brasil, para os irmãos terem uma ideia, em São Paulo, 300 mil pessoas foram infectadas em São Paulo, né? E muitas pessoas vieram a falecer. Para os irmãos terem uma ideia da gravidade disso, o presidente da República, Rodrigo Alves, que foi eleito, ele não tomou posse porque ele adoeceu e morreu antes de tomar posse. Então, essa gripe trouxe, quais lições essa pandemia trouxe? Quais foram as lições aprendidas? E que até hoje nós vemos isso acontecer. Primeiro, nestes 100 anos, houve um desenvolvimento muito grande da ciência, da medicina. Foram criadas fórmulas, muitas fórmulas de medicamentos, né, tantos tratamentos e outros mecanismos científicos para poder dar condições de cura. Vacina, foi feita uma vacina, produzida uma vacina. Então, nesses 100 anos, por causa dessa gripe, desse vírus, muitas coisas, muitas lições foram aprendidas. Naquele período se usou máscara também, houve isolamento social, houve distanciamento social, houve tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje. Tudo isso aconteceu. Então hoje, quando nós vemos tudo isso aqui acontecendo com o coronavírus,
se nós lermos a história, nós vamos ver que é a mesma coisa que aconteceu com a gripe espanhola. Então, as lições que foram tiradas e aprendidas aqui foram lições de cuidado, de pesquisas, de tratamentos na ciência em todos os lugares. Então, hoje nós fomos beneficiados muito benefício veio muitos benefícios vieram por causa da gripe espanhola, que a ciência se desdobrou para poder ter tratamento para tantas outras enfermidades como nós temos. Agora, vamos trazer agora para o nosso contexto. Hoje, nós estamos vivendo hoje. Que lições nós podemos aprender, nós podemos ter e nós podemos praticá-las posteriormente para que possamos ver a mudança na história da nossa vida? Então, eu tratei nas primeiras lives sobre 2 personagens bíblicos. Aliás, 3, né? José, Noemi e Ruth. Então, com José, quais foram as lições que José tirou para a sua vida, praticou-as, e isso trouxe benefício para muitos e muitos que vieram depois dele. Todo o povo de Israel, povo egípcio, enfim, e tantas nações foram beneficiadas, e até hoje, pessoas são beneficiadas por causa das lições que José aprendeu e passou. Então, veja bem, ele manteve o seu relacionamento com Deus, apesar de tudo que passou e sofreu. Isso foi uma lição que nós aprendemos para nós hoje, que José, tendo como referência a vida de José, ele manteve o seu relacionamento com Deus, apesar de tudo que passou e sofreu. E eu já falei sobre o que José passou e não foi fácil. Os irmãos sabem, eu já falei nas outras lives aqui. Uma outra coisa que ele fez é que continuou com sua confiança firmada em Deus. Ele não abriu mão da sua confiança em Deus. Ele continuou firme no Senhor. Apesar de tudo, apesar das circunstâncias, apesar de toda a situação. Então, a terceira lição que eu aprendo com José é que ele glorificou a Deus apesar da luta que estava vivendo. Então, preste bem atenção nisso. Guarde bem essas lições, porque isso vai valer para toda a sua vida. E isso vai fazer a mudança na sua vida. Eu posso falar isso da minha vida, que essas lições eu pratico-as todos os dias, todo o tempo na minha vida. Ele mantenha seu relacionamento com Deus, apesar de tudo que você esteja passando. Mantenha seu relacionamento com Deus, apesar da pandemia, apesar da enfermidade, apesar da dificuldade financeira, apesar da angústia, apesar do problema no casamento, apesar do problema com o filho, apesar do problema em qualquer situação, ou qualquer dificuldade, ou qualquer luta que você esteja enfrentando, mantenha o seu relacionamento com Deus. Como é que se mantém o relacionamento com Deus, pastor? Estudando a palavra de Deus e orando. Eu já ensinei isso em outras lives. Estudando a palavra de Deus continuamente e orando. E a outra coisa, a nossa confiança deve estar no Senhor, em Deus. Olha, eu não posso confiar nos homens. A Bíblia diz que não dá para confiar. Não é? Eu não posso confiar em governo. Não dá para confiar em governo, e seja no que for, naquilo que eles estão planejando, nos planejamentos, enfim, mas não dá para confiar. Porque falha. Eles vão falhar. Em algum momento vai falhar. Sabe o que não falha? Em lugar nenhum, em hora nenhuma, em momento nenhum. A palavra de Deus. Aquilo que Deus já garantiu para nós. Então, vamos manter a nossa confiança em Deus. Foi isso que José fez. Ele manteve sua confiança firmada
em Deus. Ele não abriu mão, em hipótese alguma. Então, quando nós aprendemos a fazer assim, irmãos, a nossa confiança em Deus, olha, venha o que vier, aconteça o que acontecer, haja o que houver, nós estamos firmes no Senhor. Eu estou te dando a receita espiritual que está na palavra de Deus, para você ver a mudança na sua vida. Para você ver a mudança na história da sua vida. Eu estou te dando a receita bíblica, a palavra de Deus. Olha, não adianta arrumar um monte de argumento, dizendo faz assim, age assim, caminha assim, pensa assim, pensamento positivo, não sei o que. Irmãos, isso não funciona. Sabe o que funciona, querido? Funciona a palavra de Deus. Isto funciona. Não tenha dúvida disso. A palavra de Deus. Foi o que José fez. E é o que nós devemos fazer como lição para as nossas vidas. Manter a nossa confiança em Deus. E a terceira coisa que José fez, que deve ser lição para nós, e nós devemos praticá-la, glorificou a Deus, apesar das circunstâncias. Deixa eu te contar uma coisa rapidinho aqui, uma experiência interessante de uma irmã que veio conversar comigo, e ela veio quase que carregada pelas pessoas com tanta depressão. Ela estava num estado de depressão terrível, tomando remédio, enfim. Vocês já sabem como como são as reações da depressão. Então ela chegou, uma serva de Deus, uma serva do Senhor, e ela veio conversar comigo, e eu disse assim, olha, eu vou te passar uma receita que, se você fizer, vai caminhar bem. E eu passei isso aqui para ela. Todo dia que ela levantasse, que abrisse os olhos, glorificasse a Deus e dissesse assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu mais uma noite e eu acordei e estou aqui viva. Então eu disse para ela, a primeira pessoa com quem você tem que falar é com Jesus Cristo. Não é? Converse com Jesus em primeiro lugar. Depois, estude a palavra de Deus, porque você vai adquirir confiança. Cada vez sua fé vai se fortalecer. Cada vez mais a unção de Deus, o poder de Deus, a graça do Senhor vai agir sobre sua vida. Não é? Pois, irmãos, para vocês terem uma ideia, ela tomava 3 comprimidos durante o dia. Um pela manhã, quando levantava, um ao meio-dia, depois que almoçava, e outro antes de dormir. E então eu disse isso para ela, que ela fizesse dessa maneira, que estudasse a palavra de Deus e orasse, e gastasse tempo na oração, né? E cultuasse a Deus. Ela indo para a igreja ou não, ela cultuasse a Deus. Adorasse ao Senhor, glorificasse ao Senhor, cantasse hinos, cantasse músicas que adoravam a Deus e iam encher o seu coração de alegria e de paz. E ela fez. E eu disse, olha, se você fizer, você vai ver como vai funcionar na sua vida. E ela fez. E mais ou menos uns 2 meses depois, ela voltou para vir conversar comigo. Mais ou menos 2 meses, não sei com exatidão o tempo, 1 mês e meio, 2 meses. Eu não lembro mais agora, mas o tempo, né? Ela veio, e quando ela chegou, eu vi a fisionomia dela, já melhor, já tudo, e eu disse para ela, e aí, minha irmã, como é que você está? Ela disse, pastor, eu estou muito melhor, para o senhor ter uma ideia de como foi na minha vida, eu estou tomando um comprimido à noite, não porque eu sinta mais necessidade, mas é porque eu tenho que cumprir uma prescrição médica. Então eu estou tomando. Mas o médico me perguntou o que tinha havido comigo. E eu disse para ele que não tinha sido o remédio, mas tinha sido o remédio do céu que eu estava tomando. Então aquela irmã ficou muito melhor e hoje, graças a Deus, está muito bem, para a glória do Senhor. Então é isso. A sua história de vida pode mudar. Pode mudar hoje, dependendo de você estar firmado na palavra de Deus
e praticando essas lições. Agora eu vou para Ruth, né, por causa do nosso tempo. Senão eu teria mais experiência para contar para você. Mas por causa do nosso tempo eu vou agora para Ruth. Quais foram as lições que Ruth e Noemi nos ensinam? Que lições? A Ruth entendeu que, seguindo a orientação de Deus, viu a vitória acontecer. Quando Noemi a orientava, era Deus orientando Ruth. Então ela seguiu a orientação de Deus. Então, fazendo essas três coisas que eu já falei, e siga a orientação de Deus. Como eu já disse em outras lives, não se apresse, espere Deus falar com você. Não tenha pressa, espere que o Senhor vai falar. Pode ter certeza disso, em oração, Ele vai falar com você. Você vai ter certeza que é Ele que está falando. Então, quando você entender isso, entenda a orientação de Deus, siga esta orientação de Deus, né? Da maneira que Deus orientar você pela palavra, usando alguém para trazer a palavra de Deus para você, para lhe ensinar. Então, use isso e faça, que você vai ver a mudança acontecer, como aconteceu na vida de Ruth. A segunda coisa que ela nos ensina, a segunda lição que ela nos ensina é: o seu amor e fidelidade para com a sua sogra resultou no cumprimento do plano de Deus para a sua vida. Ela amou a sua sogra, que ela disse: eu não vou te deixar sozinha. Aonde você for, eu irei, teu povo é meu povo, aonde você morrer, eu morrerei, ali eu estarei contigo. Isso é amor, decisão. Ela tomou uma decisão. E por causa dessa decisão tão extraordinária que ela tomou, e amou sua sogra, e cuidou da sua sogra, e fez tudo, Deus assim a agraciou com o casamento com Boaz, e então o resultado do plano de Deus aconteceu. Então o plano do Senhor aconteceu na vida de Ruth. Então preste atenção nisso. Primeiro, entenda e siga a orientação de Deus para a sua vida. Isso é outra lição que você precisa aprender nesta tarde. Ame as pessoas em Cristo Jesus, independentemente de quem ela é, como está ou não está. Ame em Cristo Jesus essas pessoas e faça o melhor por elas que você puder fazer, que então você vai ver a mudança acontecer na sua vida. Faça isso, pois a Bíblia diz assim: deu ao pobre, deu a Deus, agradeceu a Deus, ou seja, alegrou a Deus. Então não se esqueça disso. E a terceira, ela esperou com paciência, obedeceu à voz de Deus, foi submissa, da sua descendência veio o Salvador. Os irmãos sabem que eu disse que ela era moabita. Então, ela abdicou da sua descendência e ela quis fazer parte do povo de Noemi. E ela se tornou povo de Noemi através de Boaz, o seu marido. E sabe o que aconteceu com isso? Veja bem, ela esperou com paciência, ela obedeceu à voz de Deus, ela foi submissa à ordem de Deus e à orientação de Deus, e ela recebeu a bênção de Deus, que da sua descendência veio Jesus Cristo, o Salvador. Então, querido, está aqui essas lições que eu quero deixar para você nessa tarde. Guarde bem, mas guarde mesmo no seu coração. Você pode ver essa live quantas vezes você quiser, tirar essas lições para você, anotar se você quiser, né? Esse é o crescimento que nós lemos no texto bíblico de a segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e o versículo 18. Crescer, isso é crescimento. Isso faz com que a história da sua vida seja mudada. Faça isso, que você vai ver grandes coisas acontecerem na sua vida. Eu posso dizer isso, porque eu tenho visto diariamente Deus fazer. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém. Queridos, hoje nós temos uma pessoa que está aniversariando, a nossa irmã Elair, né, Maria Elair, que é a esposa
do presbítero Joel Franco, não é? E ela está aniversariando hoje e recebendo esse presente de Deus para a sua vida. Que bom, né? É quando nós recebemos o presente de Deus para nós. E mais um ano de vida é maravilhoso. Então a irmã Elaí está completando mais um ano de vida hoje, né? E nós vamos orar por ela. E também nós vamos orar pelos enfermos. E eu quero que você, junto comigo, irmãos, oremos pela família, né, da irmã Jaqueline, que o seu cunhado faleceu. Teve um problema cardíaco e faleceu. E ela pediu que orássemos. Então vamos orar, né, pela a família da irmã Jaqueline. Não é fácil, é um momento muito difícil para todos nós. Então, por isso eu quero convidar você para juntos nós clamarmos a Deus pela vida dessa família, da família da irmã Jaqueline, da irmã dela, foi o cunhado dela, enfim, por toda essa família. E oremos pelos enfermos que estão também. Glória a Deus que nós temos tido notícia que pessoas que estavam internadas com Covid-19, né, saíram. Hoje mesmo saiu pessoas que nós conhecemos, que faz parte da família. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, viu? Então vamos orar nesta hora. Fale com o Senhor, clame a Deus como se fosse por você, né? Sinta agora a dor da irmã Jaqueline, da família dela, e ore dessa maneira, sentindo. Sinta a dor das famílias que perderam seus entes queridos por causa dessa pandemia ou com outras enfermidades. Sinta a dor dessas pessoas. Clame por elas agora, em nome de Jesus, junto comigo. Querido Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, antes de tudo, pela vida da irmã Elaí, a irmã Maria Elaí, esposa do teu servo, o presbítero Joel, que hoje ela está recebendo esse presente maravilhoso de Deus. Mais um ano de vida, mais um ano em que nós sabemos, nós temos certeza que o Senhor está abençoando, que o Senhor está operando, que o Senhor está ministrando na sua vida. Mais um ano de vitória em todas as áreas da sua vida, saúde, em tudo, Senhor, para que em tudo na vida da tua serva o teu nome seja honrado e glorificado. Opera para a tua glória na vida da tua serva com toda a sorte de bênçãos. Nós a abençoamos em nome de Jesus, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, para a glória do Senhor. Senhor, agora nós colocamos diante de ti a família da tua serva, a irmã Jaqueline, que hoje perdeu esse ente querido, seu cunhado. Senhor, não é fácil. Perder uma pessoa querida, amada, essa separação é muito dolorosa. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor agora vá com o teu consolo, com o conforto que vem do Senhor, que conforte essa família, que conforte a esposa, né, desse teu servo que faleceu, conforte a família toda, a irmã Jaqueline, toda essa família, a irmã Lourdes, todos, Senhor. Conforta essa família, em nome de Jesus Cristo, porque só o Senhor pode consolar e confortar. O que nós podemos fazer é orar e clamar a Ti, que o Senhor assim console essa família. Senhor, também consola as famílias que já perderam seus entes queridos, por causa da pandemia ou por causa de outras enfermidades. Que o Senhor console e conforte esses corações, porque não é fácil. Ó Deus, e os que estão enfermos, que o Senhor estenda a tua mão poderosa, tua mão maravilhosa, com teu amor maravilhoso, excelso amor, e que a unção de cura venha sobre essas pessoas, e que elas possam receber a cura vinda do Senhor. Sara a nossa nação de todo mal, Senhor. Sara as nações também que têm sofrido tanto. Sara, Senhor, para a honra e glória do teu nome é que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Estou muito feliz em poder estar aqui participando com você. Quero mandar um abraço para todos os que estão aqui na live, todos os que
tem participado comigo, de todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço para todos, que a bênção do Senhor seja abundante sobre a sua vida, viu? É o que eu desejo, em nome de Jesus Cristo. E diga comigo, né? Você mesmo que está aí agora, em uns 10 segundinhos, eu quero perguntar para você aqui. O que nós temos dito todas as lives, se você tem me acompanhado, em nome de Jesus, logo, logo, nós estaremos cantando o hino da vitória. Você já pode dizer isso? Na próxima live, na segunda-feira, se você já pode, diz isso aí, pastor, eu já cantei o hino da vitória. Faz um comentário aqui para mim. Coloca aqui, né? Que eu vejo. Eu não estou te dizendo que eu vou ler todos, mas pelo menos 1 ou 2 eu posso ler. Faz esse comentário. Pastor, eu já estou cantando o hino da vitória. Logo, logo, em breve, viu? Muito em breve mesmo, nós estaremos cantando o hino da vitória no nome de Jesus. Aleluia! Que o Senhor te abençoe abundantemente com toda sorte de bênçãos. Amém.